Estamos de volta com o nosso Tarobá Cidade. Quem aí já ouviu falar da Síndrome de Gabriela? Que se remete à música, à letra da música de Dorival Caymmi, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Os sintomas acometem milhares de pessoas que acreditam que nasceram de um jeito e que nunca mais poderão mudar, demonstrando atitudes de negação da mudança, resistência àquilo que é novo ou diferente dos padrões estabelecidos e até então vivenciados, né, por aquela pessoa. Vamos falar desse tema, está com a gente a querida psicóloga Karine Zandoná. Bom dia, Karine, bem-vinda. Tudo bem, Elisa? Como foi de férias? Foi tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E você está maravilhosa, esse programa como sempre, né? Você ó, cheia de energia, né, gente? Férias faz uma bênção, né? Faz um bem tão grande. Vamos falar dessa síndrome, né, que remete à letra de Caymmi. São pessoas assim que imaginam ter uma natureza imutável? Como que é isso, Karine? Isso, todos nós temos uma dificuldade frente às mudanças, né? A gente não está preocupado. Quando você entra numa mudança, gera um desconforto, gera uma ansiedade, você muda um pouquinho alguns padrões. Mas é num tanto que a pessoa consegue suportar. Agora, aquelas pessoas que não têm essa facilidade ou não conseguem resolver, elaborar as mudanças, elas possuem essa síndrome aí, que não tem nada a ver com o nome. Eu mesmo conheço uma Gabriela que é totalmente o contrário, não tem nada música, a ver, gente. só a letra da música. Mas realmente é isso que acontece, elas têm uma dificuldade de se mostrar, de se expor, então mantém sempre aquela zona de conforto. E aí, quando elas tentam mudar, elas não conseguem. E à medida que vai vivendo com esse hábito, né, que se instala isso em algum momento da vida, porque ninguém nasce assim, né? À medida que isso acontece, a pessoa também começa a usar isso como uma muleta. Sabe? Eu sou assim mesmo. Eu não gosto de mudar. Eu não gosto de viajar para outros lugares. Então eu vou mantendo. E aí ela vai se justificando em cima desse estereótipo que ela mesma cria. E às vezes a gente convive com pessoas assim e nem imagina que a pessoa passa por isso. Pode melhorar? Claro, só o fato da pessoa ter consciência de que existe essa síndrome, que ela pode viver com isso, claro, não é uma coisa que a pessoa vai estar condenada por conta desse comportamento. Mas ela pode se libertar disso, ela pode aos pouquinhos ir se arriscando mais e tendo mais oportunidades na vida. Né? Porque daí a gente sai de Caymmi para Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. Aí a pessoa, às vezes, ela tem resistência a essas mudanças, a tudo que se trata de mudança. Ela cria raízes em relação a isso. Então, ela não consegue considerar o fato de que hoje vai ser diferente, não gosta muito de novidades. Então, aquela pessoa que ela vai ficando mais no básico, né? Às vezes você convive com gente assim e fala assim, nossa, mas aquela pessoa está sempre na mesma. Justamente porque ela não consegue, ela não sai daquilo. Então, ela está sempre no mesmo emprego, ela está sempre do mesmo jeitinho, sempre com a mesma roupa. É uma segurança. Ela mantém esse padrão para ser uma segurança. Para se sentir segura. Isso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes isso pode trazer um desconforto para ela, porque ela deixa de viver outras oportunidades. Às vezes ela está casada com uma pessoa que gosta de novidade, que gosta de passear, e ela não. Então, em algum momento vai ter que ceder para ter relacionamentos saudáveis. Precisa, né, flexibilizar, isso, né? Como você falou, mesmo. de usar isso como uma muleta, né? Aí a pessoa às vezes tem um comportamento inadequado, daí fala assim, é porque eu sou assim mesmo. Isso. É quase um pedido de desculpa reverso, porém sem arrependimento. Porque se ela acredita que a natureza dela é imutável, ela vai voltar a se comportar daquela forma, ou seja, não vai mudar, vai errar de novo. É isso aí. E aí a terapia vem para ajudar, né? Principalmente nessa questão, porque vai fazer com que a pessoa ela tenha consciência do comportamento dela, o que ela pode melhorar. E é tão interessante que se você conversa com pessoas assim, elas têm sonhos, elas têm desejos, mas elas não conseguem exteriorizar e muito menos correr atrás, ir em busca, colocar na execução. Então, o pensamento delas sempre está além daquilo que elas vivenciam, mas elas mesmas ficam refém dessa condição, né, dessa síndrome de Gabriela, e aí elas não vão adiante. Então, a terapia ela pode ajudar a pessoa a conquistar uma nova versão, ou não precisa ter uma mudança, né? Radical. É, né? isso aí.
Até porque essas pessoas que são mais resistentes não suportariam, iam romper. Mas, aos pouquinhos, e mudando coisas do dia a dia, coisas que influenciam, às vezes, a família, o marido, os filhos. Às vezes, os filhos querem fazer coisas diferentes. E eu já vi muito isso. Quando os filhos ficam adolescentes, eles começam a julgar, ou o pai ou a mãe. Ah, você nunca quer fazer isso. Você nunca quer. Então, às vezes, é a insegurança mesmo dessa pessoa, dela avançar. Isso vai ficando... vai deixando a pessoa, às vezes até um pouco, não só resistente, mas ela se afasta, né? Ela vai se afastando daquilo que pode ser uma ameaça que ela vê a mudança. E olha que interessante falar sobre isso, porque eu acredito que as pessoas, às vezes, nem têm isso num plano consciente, né, Karine? Não. Ela não está nem percebendo, ela não sabe por que eu sou assim, por que eu vou reagir de tal maneira a tal situação, ou por que eu quero ficar aqui, porque aqui eu me sinto mais segura. Às vezes não trouxe isso para a consciência, mas vê que o seu comportamento tem a ver com isso que a gente está falando, a gente tem que falar que tem um universo muito maior, né, atrás dessa barreira. Isso, e não tem a ver com falta de coragem. Essas pessoas, elas são corajosas, sim. Elas vivem a vida, né, conforme tem que... vão resolvendo os problemas, as dificuldades, porém elas não conseguem sair daquela desse bolhazinha. casulo, dessa bolhazinha, e então elas acabam se conformando. Eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim. Você sempre e tá assim. tudo certo. E aí, se você for ver na parte familiar, alguém na família era assim, ela aprendeu a ser assim também. Vamos falar da causa, né? Pode ser uma educação, talvez. Com certeza. A personalidade da pessoa, ela é vivenciada a partir do que ela está experienciando ali. Então, isso também pode influenciar. Às vezes a mãe ou o pai era muito cuidadoso, tinha muito medo, muita insegurança, muita resistência. Não deixava essa criança explorar muito, né? Isso. Então a criança acaba crescendo nesse formato. E aí, diante das oportunidades da vida, ela está sempre recusando. Então, tem gente que às vezes consegue uma promoção, né, no trabalho, não se sente apto, recusa, nega isso. Então, é uma grande negação da realidade. Por quê? Embora a pessoa tenha resistência e dificuldade, não quer dizer que ela não tenha aptidão e talentos. E outras pessoas podem reconhecer isso nela e querer promover essa pessoa. Mas a pessoa, ela vai lá e ela recua, sabe? Ela acaba se fechando para novas oportunidades, porque isso vai gerar um desconforto e vai perder aquele padrão que ela construiu ao longo dos anos. Que traz segurança para ela. Olha que interessante, lá na primeira entrevista, eles falaram de uma pessoa que voltou ao EJA, foi buscar o ensino novamente, para aprender a fazer um Pix. Aí essa pessoa que não quer mudar, que não quer sair dessa bolha, ela vai ter inúmeras desvantagens no mercado de trabalho. Se for um comerciante aí que não quiser fazer uma entrega no delivery, ou trazer a sua empresa para uma plataforma digital, porque ele quer ficar ali naquele conforto da sua bolha, então ele vai ter inúmeras desvantagens. Gente, é possível, então, melhorar isso, né? Tentar fazer um buraquinho aí nessa bolhazinha. Isso aí, é um buraquinho. Você aos poucos. Começa, devagar, para você ter algo duradouro, ele precisa ser devagar. Essa mudança repentina da noite para o dia, normalmente ela não se sustenta por muito tempo. Então, é um processo para conseguir chegar a essa mudança, isso que traga um bem-estar. Claro que no início a pessoa vai ter um desconforto, porque ela não se reconhece. Não está habituado. Isso mesmo. A encarar as novidades, os desafios, as mudanças. Isso mesmo. E são mudanças simples, sabe? Como, por exemplo, aquela pessoa que ela só pode almoçar naquele horário. Começa final de semana, um dia na semana, mudar um pouquinho, ser mais flexível, a pessoa vai ficando mais leve também. Quem se identificou, vamos trabalhar isso. Karine, maravilhosa, obrigada, tá? Um ano maravilhoso para você, que a gente tenha muitas parcerias aqui ao longo desse ano. Obrigada, estou à disposição de vocês. Vamos passar a rede social, Karine? É psicóloga Karine Zandonat, se alguém tiver alguma dúvida, inclusive tem um post lá falando sobre isso, bem bacana, que explica um pouquinho mais. Valeu, Karine. Beijo.